Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soy do Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você vai conhecer também o panorama geral sobre os países asiáticos e suas relações bilaterais com o Brasil, vislumbrar novas possibilidades de negócios entre o Brasil e a Ásia e também ficar por dentro das dicas de etiquetas no mundo dos negócios nos países asiáticos. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o Ibrei, que é a instituição por trás deste nosso programa, e para isso temos hoje conosco o presidente do Instituto, Maurício Prazak, e a nossa querida Serena Park, que além de CEO da Hamaum Produções, também é diretora da Comissão de Economia Criativa dentro do Ibrei. Maurício, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu também tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto e também você sabe o quanto eu admiro você como pessoa e também todo o seu trabalho. Puxa vida, o prazer é meu estar aqui com vocês e prazer poder fazer parte desse programa. Obrigada, Maurício. O Maurício, para quem não conhece, ele tem assim um currículo extraordinário, super extenso, mas eu vou fazer apenas uma breve apresentação. Claro, o Maurício, além de ser presidente do Ibrei, ele é sócio do escritório Fios Advogados, conselheiro empresarial do BRICS, capítulo Brasil, presidente da Comissão de Direito Empresarial do Instituto de Advogados de São Paulo. Então, Maurício, você sendo presidente do Ibrei, poderia compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre o que é o Instituto e também todas as atividades que acontecem dentro do Ibrei? Claro, com prazer, Akemi. Bom, o Ibrei, né, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. Então, o propósito do Instituto é justamente aproximar e fortalecer as relações que existem entre o Brasil e os demais países no ambiente empresarial. E ele é uma associação sem fins lucrativos, né? Então todo o trabalho que a gente faz é voltado para o mercado, para o desenvolvimento do mercado. E basicamente a gente tem duas linhas principais de ação, né? Uma que é de melhoria de ambiente de negócios e uma que é de estreitamento de relações de mercado. Quando eu falo melhoria de ambiente de negócios, estou falando toda aquela lição de casa que a gente tem que fazer aqui para ter um ambiente de negócios propício para atração de empresas, atração de capital, para melhor competitividade das nossas empresas perante o mercado internacional. Então, a gente trabalha muito nesse sentido em toda a parte de reformas legislativas, regulatórias, tratados internacionais e a capacitação também dos empresários para poderem fazer frente ao mercado internacional. E quando eu falo de estreitamento de relações de mercado, aí o que a gente faz, hoje em dia nós temos representações do Instituto em 23 países, em todos os continentes do mundo, e a gente procura entender como é que funciona a dinâmica das relações do Brasil com aquele país, e aí junto com os governos daquele país e com as associações de cada um desses países, a gente procura então desenhar ações para estreitar essas relações, essa ponte que existe, né? E fortalecer, então, essa dinâmica de negócios entre o Brasil e aquele país. Eu gostaria só de fazer uma observação que às vezes as pessoas escutam falar do Instituto e às vezes não entendem muito bem esse papel de ponte que o Instituto faz, né? Então, sempre lembrando que nós somos apenas mais um braço, né? Não, principalmente nas associações aqui que temos do Japão, da Coreia, então todos, né? A Cotra, por exemplo, a Jetro, nós somos todos amigos e nós queremos apenas ajudar ainda mais a criar mais pontes e fortalecer essa aliança que já existe do Brasil com esses países. Bem observado, Akemi. Inclusive, assim, como eu disse, o Instituto é uma instituição sem fins lucrativos, a gente não participa desses negócios, né? A gente realmente só cria um ambiente propício para a realização de negócios. E a gente trabalha muito junto com todas essas instituições, né, com as associações, os consulados, as embaixadas, agências de investimento nesses países, eles são grandes parceiros nossos nesse trabalho, e o que a gente faz é procurar entender como é que é a realidade de cada país, porque para cada situação é completamente diferente o
o panorama que a gente encontra, né? Então, você tem países que o empresário brasileiro, por exemplo, conhece muito já, e ele já quer informações técnicas, ele já quer fazer uma missão comercial para lá, ele quer encontrar fornecedores ou compradores naquele país. E tem países, e que a maioria dos países do mundo, que o empresário brasileiro sequer sabe que existem, né? Então, são países que a gente precisa criar ações no sentido de mostrar, olha, existe esse país, ele está aqui, tem pessoas lá, eles são consumidores também, eles têm dinheiro também, você tem oportunidades de negócio lá. Então, é um pouco desse trabalho que a gente procura criar aqui dentro do Instituto. Com certeza. Maurício, se você me permite, também gostaria de deixar aqui um convite, né, para as pessoas que não conhecem também, procurar saber mais sobre o Instituto, porque realmente a gente faz essa conexão com todos os países e ainda existem países que não temos os embaixadores institucionais no momento, então acho que seria bastante interessante também quem tiver interesse. Isso é legal, sim. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, é ibrei.org, facinho o endereço do site. Lá tem bastante informação sobre o Instituto e realmente a gente já está em 23 países, a gente está crescendo sempre, a gente até segura hoje um pouco o crescimento, né, porque muitos países já nos procuram aí para a gente abrir nossas sedes lá nos países, mas a gente tem que ir crescendo aos poucos para conseguir dar vazão para todo o trabalho que chega, né? Então, mas vale a pena conhecer. Então, quem quiser entra no nosso site lá ou nos contate diretamente, a gente pode dar todas as informações. Obrigada, Maurício. Agora eu gostaria de apresentar a Serena Park. Bom, a Serena é mestrada em Química Orgânica na Unesp. Ela foi secretária do Cônsul-Geral da República da Coreia em São Paulo e assessora nos assuntos de Relações Públicas e Cultura. Foi também coordenadora responsável pelas importações e controle dos Centros de Seragem do Brasil, gerente-geral da Global Multitrade, cofundadora da Story Event Promotions, gerente da COCA, que é Korea Creative Content Agency, e agora CEO da Hamaum S Produções e Distribuição. Então, Serena, você também é diretora da Comissão de Economia Criativa dentro do IBREI. Queria que você também contasse um pouquinho mais sobre essa comissão e sobre o propósito dela. Olá, Kemi. Olá, Maurício. Bom, hoje eu estou aqui na condição de responsável pela Comissão de Economia Criativa do IBREI e produtora executiva desse programa também. Bom, na época eu estava trabalhando como a representante da COCA no Brasil e participei de um evento jantar, né, organizado pela Sul, que é a embaixadora da Coreia e da China dentro do IBREI. E quando me apresentei, falando das minhas atividades, aí o Maurício achou muito interessante, pois ele já estava sentindo um pouco de falta dessa comissão dentro do IBREI. Aí, conversando com a Su, com você também, a Kemi, e junto com o Maurício e Arthur, que é o VP Internacional, resolvemos criar uma comissão já com vários possíveis projetos que podíamos realizar dentro do Instituto. Aí, então, quando a COCA encerrou as atividades no Brasil, e eu abri a minha empresa distribuidora de conteúdo junto com a minha sócia Drica, me aderi ao IBREI e criamos juntos a Comissão de Economia Criativa. E o objetivo da comissão é fomentar discussões importantes para a economia, gerar oportunidades de novas ideias criativas, promovendo encontros de multidisciplinar, estimular o interesse e entendimento das oportunidades que o envolvimento da economia criativa tem em ajudar a ampliar diversos segmentos. E esse tipo de indústria estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação também, baseado no capital intelectual e cultural. É basicamente isso o objetivo e o cenário como foi criado a nossa comissão. Serena, muito obrigada. Realmente a economia criativa vem crescendo muito, é um tema bastante abrangente, que inclusive seria muito interessante se fizéssemos um programa dedicado apenas a esse tipo de economia. Obrigada. Agora, Maurício, o IBREI abrange os projetos e atividades dentro do Brasil e separado em regiões também.
e o setor internacional que abrange o mundo. Como surgiu essa ideia de criar o programa Business Connection by IBREI, voltado aos países asiáticos? Bom, a Ásia é uma região do mundo super importante para o mercado global, né? E uma região pouquíssimo explorada pelos empresários brasileiros, né? A gente tem uma relação comercial hoje com a Ásia muito mais focada na parte de commodities, né? Nós, enquanto consumidores do que é produzido no mercado asiático. E o mercado asiático é um mercado gigantesco, ele é um mercado, né, de mais da metade da população mundial. E é interessante porque isso é uma coisa que eu sempre digo aqui no Instituto. O empresário brasileiro ele tem medo do mercado internacional, principalmente daqueles mercados que são um pouco mais diferentes daquilo que ele conhece. Então, quando você fala em oportunidades de mercado internacional, ele pensa em Portugal, ele pensa em Paraguai, que é aqui do lado, ele pensa em Miami, que tem bastante brasileiro, e normalmente não passa disso, né? E a gente fala, puxa, mas são 195 países que existem no mundo, né? E uma grande parte desses países está na Ásia, e a maior população do mundo tá por ali. E você não explora por falta de conhecimento. Então é importante todas essas ações que geram aproximação cultural, aproximação de conhecimento, isso abre perspectivas, não só perspectivas de negócio, mas também perspectivas de relacionamento interpessoal, né? Então, é importante a gente mostrar que o chinês, que o coreano, que o japonês, que o vietnamita, que quem mora lá na Indonésia, na Mongólia, ou seja, são todas pessoas como você, pode ter uma cultura um pouquinho diferente, uma língua um pouquinho diferente, mas o mundo funciona igual, né? Existem oportunidades de negócio em todos os lugares, então é importante a gente criar esse tipo de ações para trazer essa nova visão do mercado global para os empresários brasileiros. Eu acho que é um pouco essa a razão da criação desse programa. E o vice-versa também, né? Quando a gente fala, desculpa estender um pouquinho, mas quando a gente fala do Brasil para o mercado global, muita gente não conhece, né? Quando você fala em Brasil, quem conhece São Paulo, né, a cidade, e talvez Rio de Janeiro por causa de festa, e só isso, né? E você não tem, e você não tem realmente um conhecimento do que é o Brasil, quais são as oportunidades de negócio que existem no Brasil, é quase um continente inteiro aqui dentro. Então também é importante apresentar essas oportunidades de negócio para os empresários que estão lá fora. Sim. E eu também vejo assim um pouco da minha visão. Esse programa, acredito que é uma grande oportunidade também de ser uma voz da representatividade dos asiáticos aqui no Brasil também, né? Lembrando apenas que depois do Japão, o Brasil é o país que mais comporta os japoneses, né? Descendentes de japoneses aqui no Brasil. Então, em relação às línguas também, Maurício, acredito que isso possa ser também uma barreira, porque muitos brasileiros não estão familiarizados com outras línguas, mas mais acostumados com o espanhol e até o inglês, e isso possa ser um desafio também de países asiáticos. Mas o programa está aqui para mostrar para as pessoas, passar mais informações que é possível sim fazer negócios com a Ásia, e eu sou muito grata pelo programa dar essa oportunidade para as pessoas e também a questão da representatividade. Eu vou até dizer, por exemplo, eu pessoalmente não falo nenhuma língua asiática, né? E lido com países da Ásia todo dia. Ou seja, a língua não é uma barreira, né? Claro, o inglês talvez seja importante, mas também se não souber inglês, a gente consegue, né, um suporte, uma tradução, alguma coisa assim, alguém que vai te acompanhar numa reunião. Ou seja, o importante é você estar disposto, né, a conhecer uma cultura nova, a conhecer uma oportunidade nova, a se abrir para o mercado internacional. E de resto, é o que você comentou, Akemi, você tem de sobra instituições, entidades, associações, câmaras, que podem dar todo tipo de suporte para que você possa realizar negócios internacionais. Muito obrigada, Maurício. Agora, Serena, com a oportunidade desse nosso novo programa,
Quais são as perspectivas de alcance de público e a relação dos países asiáticos que serão abordados no programa? Bom, como o programa está no canal Asian TV, inicialmente o nosso público seria todos aqueles que têm algum tipo de interesse em conhecer sobre algum ou alguns países asiáticos. Quando se fala em países asiáticos, a gente logo lembra da China, Coreia, Índia, Japão, que são os mais comentados, inclusive vão ser os primeiros países a serem tratados aqui no programa Business Connection by Ebrei. A relação dos países da Ásia, temos, segundo o Google, 49 países e mais 9 regiões, né, que são dependências de algum outro país ou entidades especiais reconhecidas e outros territórios ainda não reconhecidos. Então, temos aí muitos países que podem ser explorados no contexto da cultura, economia, relacionamento bilateral com o Brasil e, claro, não podemos esquecer o assunto de negócios, né? E temos uma grande perspectiva de alcance de público, já que o canal já está disponível praticamente no mundo todo, né? E queremos atrair os empresários brasileiros que queiram fazer algum tipo de negócio com os países asiáticos e também os empresários da Ásia que tenham esse interesse no Brasil. Assim, o propósito do canal Asian TV, que mostra a cultura oriental para os ocidentais e para os orientais conhecerem como é visto a sua cultura pelos ocidentais, casa muito bem com o programa Business Connection by Ebrei e também com os princípios do Ebrei que o Maurício já explicou na frente, né? Então, como é um Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, eu acho que vai ser muito proveitoso para aqueles que queiram e tenham interesse em fazer negócios ou conhecer a cultura desses países. Muito bem falado, Serena. Inclusive, essa visão, né, do Brasil para o mundo, isso para mim é inédito, né? O nosso programa, acho que está sendo pioneiro nesse sentido, de poder estar oferecendo essa visão. E aqui no Brasil, especialmente, nós nunca tivemos um canal dedicado à Ásia. Então, eu fico muito feliz também de eu estar podendo fazer parte desse projeto, porque eu acho que isso é incrível e isso pode trazer muitos benefícios, não só para o Brasil, mas para todos os países asiáticos também. E então agora, Maurício, você poderia nos dar um panorama geral sobre o relacionamento do Brasil com os países asiáticos? E agora há pouco, o mercado asiático ele é um mercado muito pouco explorado, né, pelo empresário brasileiro. Uma das principais questões que a gente percebe aí, que você bem comentou, é essa questão da diferença cultural e diferença de língua. E realmente, assim, um aspecto que é importante quando se vai fazer negócio com países de culturas diferentes é você conhecer, entender um pouco como é que funciona a dinâmica daquelas culturas. Porque cada país é completamente diferente do outro, até a forma de condução de uma reunião, até a forma de como tratar dos negócios. Eu assisti o programa aí, o último programa, que foi o programa de estreia desse canal, né, que falou sobre Coreia, e eu estava vendo lá o nosso representante da Cotra falando sobre como que o coreano age numa reunião, que ele tem aquela dinâmica muito acelerada, né, de resposta, de velocidades e tal, e o brasileiro já tem, né, aquele perfil de, não, vai estendendo os prazos e tal, e a outra parte já acha que você desistiu de negócio, né? Então, essas adaptações culturais, elas são importantes de serem realizadas, mas elas não são um impeditivo, né? Então, a gente tem um mercado muito grande a ser explorado, uma população imensa, muitos nichos de negócio para serem explorados. Em geral, as pessoas, a maioria das empresas brasileiras tem medo de ingressar no mercado asiático
por falta de conhecimento, principalmente, né? Completa falta de conhecimento. Até porque, assim, por exemplo, a Serena comentou que são 49 países lá no mercado asiático. Se perguntar para a maioria dos brasileiros o que é mercado asiático, ele vai citar 3, né? Dos 49. Verdade. Ele não sabe nem que os países existem, né? Quanto mais as oportunidades de negócio que existem lá. Né? Então é super importante vencer essa primeira barreira, que é essa barreira de conhecimento. Né? E então, assim, a gente tem hoje, assim, nas dinâmicas das relações, ela é muito mais focada na questão de commodities, de exportação de commodities, importação de produtos acabados, importação principalmente de parte de tecnologias, né? Mas existe mercado para tudo. Por exemplo, nós fizemos agora há pouco organizamos uma rodada de negócios no setor calçadista. Nós temos uma plataforma de realização de rodadas de negócio, e o setor calçadista querendo conectar com empresas chinesas. E aí, qual que era a visão do empresário brasileiro? Não, nós temos que falar com a China para comprar matéria-prima da China para produção no mercado brasileiro. E a gente falou, mas por que você não pensa em vender para a China? Não, nós vamos vender para a China. A China é a maior produtora de calçados do mundo. Né? É verdade, em números macro é talvez o maior produtor de calçados do mundo. Mas também tem a maior população do mundo. Ou seja, a produção chinesa não supre o próprio mercado. Você tem um nicho de mercado lá, você consegue vender para eles. Por que você só compra dele? Vende para eles também, né? E aí eles falam, puxa, nunca pensamos nisso. Eu falei, agora você está pensando, então agora vamos fazer, encontrar os seus parceiros de negócio lá na China, e a gente fez uma rodada de 2 vias, né? De fornecedores e de compradores dos 2 lados. Com certeza, como você mesmo mencionou, a China é um mercado gigantesco e sempre é uma mão dupla, né, de 2 vias, porque assim como ela também compra muito, mas ela também vende muito para o mundo inteiro. Então, com certeza as pessoas, às vezes nem sempre elas têm esse insight, né? Elas acham que produto a gente só consome da China. Muito bem falado, Maurício. E a questão também que você mencionou sobre as dicas de etiqueta, por exemplo, que a gente comenta aqui no nosso canal, ela é muito importante porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Claro que, como você mencionou, não é um impedimento, mas isso facilita muito o relacionamento. A pessoa da outra cultura, ela sente que você, além de respeitar, que você estudou um pouquinho, e isso facilita muito esse primeiro, pelo menos o primeiro contato, né? Exato. Sabe, por exemplo, ontem eu participei de um evento internacional. Eu vou citar um exemplo meu para você imaginar como é que é o exemplo, a visão do lado contrário, né? Eu participei de um evento internacional com empresários do mundo inteiro, e eu conversei com um americano, ele estava agora sediado na Europa, mas é um americano, CEO de uma grande empresa, e aí nós fizemos uma conversa 1 a 1 ali numa plataforma que permitia também esse tipo de encontros ali no meio do evento, e ele falou, vocês ficam no Brasil? O Brasil, ele fica no hemisfério sul? Ele me perguntou assim, a minha reação, qual foi? Eu falei, meu Deus, esse cara aqui, que mundo que ele vive, que ele não sabe que hemisfério que fica o Brasil, né? Imagina a sua sensação enquanto brasileiro, quando alguém fala que a capital do Brasil é Buenos Aires, ou que aonde fica o Brasil, né? Você fala assim, mas que absurdo, ele não sabe nada da minha cultura. Pois é exatamente essa mesma sensação que sente a outra parte do outro lado, né? Quando vem lá alguém da Indonésia falar com você, quando vem alguém do Vietnã falar com você, quando vem alguém... E aí você fala assim, mas você não sabe a capital, você não sabe onde fica, você não sabe qual é a moeda, você não tem noção da cultura. No mínimo ele fala assim, puxa vida, porque para ele é a realidade de vida dele. Ele vive ali, aquilo é o mundo dele. E você simplesmente ignora que aquele mundo existe, né? Então essa questão dessa etiqueta, né, de você procurar conhecer o outro lado, isso traz realmente uma visão muito positiva nas relações de negócios. E lembrando só que esse é um dos temas correntes aqui no nosso programa, então espero que vocês acompanhem para ficar por dentro de todas essas dicas que a gente vai passar. Bom, então agora mais uma perguntinha para a Serena. Agora eu queria entrar num assunto um pouquinho delicado, mas eu acho que é importante a gente comentar, porque está nos noticiários ultimamente, né? Então, infelizmente, está acontecendo uma onda de ataques contra os asiáticos, principalmente nos Estados Unidos. E como responsabilidade de estarmos num canal
dedicado à Ásia, a gente não podia ignorar esse fato. Então eu gostaria que você, Serena, compartilhasse um pouquinho a sua visão sobre isso que está acontecendo e como que a gente pode ajudar nessa conscientização e cessão dessa violência. Ok, é realmente um assunto bastante delicado, né? Mas que não podemos ignorá-los. Na verdade, o preconceito contra os orientais já existe há muito tempo, né? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, que é um país que tem punição severa contra racismo e tudo mais, mas a gente sabe que isso sempre existiu. São brincadeirinhas de olho puxado e outros que às vezes a gente leva na brincadeira e os próprios orientais fazem piada disso, né. Mas recentemente, devido à pandemia, esses acontecimentos, foram crescendo de uma maneira bastante expressiva, e o que torna pior é que não está mais passando só das palavras ou brincadeiras, e sim para violências que levam até a morte. E tudo isso porque, o Covid começou na China e se propagou pelo mundo, e já estamos há mais de um ano nessa pandemia. Mas o que precisam entender é que o povo, os cidadãos em si, não tem culpa pelo surgimento do vírus, né? São vítimas da doença como qualquer um de nós. E os orientais que vivem no exterior estão sofrendo preconceitos e violências, sendo acusados disso, né. Então, mesmo aqueles, os descendentes, ou seja, os que nasceram naquele país, só porque têm traços, de rosto oriental, também sofrem, né. E o que é pior, os casos recentes nos Estados Unidos, que você comentou, Akemi, estão atacando as mulheres e idosos que são mais frágeis para se defenderem, né, isso é muita covardia, entendeu. E pelas notícias estamos vendo casos de orientais, idosos e mulheres sendo espancados, cuspidos, agredidos verbalmente e até de tiros que acabaram matando agora 8 pessoas lá em uma casa de massagem, em Atlanta, sendo que, Exatamente. 6 dos 8, mortos são orientais mulheres e outros 2 que ainda não foram identificados, né. Então, realmente é um assunto muito sério, que todos nós devemos tomar a consciência e cada um na sua maneira tem que lutar contra esse tipo de violência, né, fazendo suas manifestações, assim, mesmo hoje nas redes sociais a gente faz muito disso, né. E graças a Deus nesse mundo não só existem esse tipo de pessoas, mas muito mais de pessoas que desejam a paz, uma boa convivência e também querem conhecer mais sobre essa cultura que existe do outro lado do mundo. Então esperamos que com bons conteúdos e informações interessantes, possamos despertar ainda mais esse interesse lado positivo e mais adesões à luta contra esse tipo de violência. Esse assunto realmente é muito delicado. Eu até fiquei um pouco preocupada de trazer esse assunto aqui no nosso programa, porque ele é bastante denso também, mas como nós informamos, nós somos um canal informativo também, nós não podemos ignorar essa violência que está acontecendo atualmente, então, e é isso que a Serena mesmo falou, é trazer a conscientização. Eu acredito que o racismo sempre vai existir, independente se somos orientais, se somos negros, se somos indianos, orientais. E isso, a gente não vai conseguir acabar com o racismo, mas pelo menos trazer uma consciência de que existem todo para tudo existe o lado positivo. Então, fixar nas coisas boas que nós temos, de compartilhar as culturas. O K-pop está aí trazendo muitas felicidades para muitas pessoas, pessoas que estão até emagrecendo porque estão dançando. Estou dando um exemplo muito leve aqui, mas assim, da riqueza da culinária asiática, que também está caindo no gosto dos brasileiros. Então, assim, olhar sempre para o lado positivo e a gente sempre escolher pela paz, né?
Então, Maurício, agora eu gostaria que você compartilhasse a sua visão, analisando esses fatos históricos, sociais e econômicos que têm levado a esses fatos violentos que estão acontecendo. Então, sabe o que é interessante? Eu tenho uma convicção de uma coisa: todo preconceito, toda discriminação, todo tipo de atitude desse tipo tem uma origem comum, né, que é a falta de conhecimento. E você vai ver o seguinte: o preconceito não é contra o asiático, não é contra o negro, não é contra a mulher, é contra aquilo que é diferente de você, né? Tudo aquilo que é diferente de você te agride, porque você não conhece, você tem medo. E na hora que você passa a conhecer, aquele medo ele desaparece, e automaticamente desaparecem, as barreiras. E sabe que é muito interessante, porque assim, quando a gente fala dessas questões das violências, enfim, dessas questões de choques culturais, conflitos culturais, muita gente faz muita análise dos aspectos sociais, culturais, históricos que geraram, né, esses panoramas, mas eu posso compartilhar uma experiência pessoal muito interessante que eu tenho vivido por conta de estar na presidência do Instituto. Eu tenho lidado com países do mundo inteiro praticamente diariamente. E eu participo de muitos fóruns internacionais, desses fóruns que conectam empresários do mundo inteiro. E uma coisa interessante que acontece em fóruns desse tipo, tem um fórum acontece todo ano lá na Europa, que chama Horasis. Então, vai em média 1.000 palestrantes, e só os palestrantes é que participam desse fórum, ou seja, não tem público, então todo mundo está no mesmo nível, né? Não tem palco e público, né? Todo mundo está porque um assiste um dia, o outro vai assistir no outro, né? E ali você tem, nesses palestrantes, CEOs de grandes empresas e chefes de Estado de vários países, de quase todos os países do mundo. E uma coisa interessante é o seguinte: nesses ambientes, e olha, eu participo disso há anos já, quando você está nesses ambientes, todos ali estão na mesma condição, e todos ali se conhecem enquanto pessoas. Eles Uhum. passam a se conhecer e se relacionar enquanto pessoas. Aí, impressionante como desaparecem todos os choques culturais. Você tem lá o ministro do Paquistão falando com o senador de Israel, você tem alguém do estado dos Estados Unidos falando com alguém do Irã, e tomando café junto, e brincando junto, e conversando juntos, e fazendo um painel juntos de discussão, né? E aí, eu lembro que no ano passado não, porque não teve por causa da pandemia, mas no ano anterior, eu estava comentando sobre esse fato com alguns desses empresários ali nesse encontro, e um empresário de Uganda usou uma frase que me marcou muito, pela simplicidade e beleza da frase, que ele falou assim, ele falou em inglês, mas eu vou traduzir aqui, ele falou, para mim isso aqui mostra que o mundo é dividido pela ignorância, né? E eu achei tão bonita essa frase, porque realmente é uma expressão de como funciona o ser humano. Na hora que você começa a conhecer e ver o outro lado como um ser humano igual a você, você já não tem mais esse medo, você já não tem mais conflitos, você já não tem mais qualquer tipo de barreira. Eu vou para lindo isso que você falou, Maurício. Realmente essa frase é muito, explica muito. E eu gostaria até de compartilhar eu gostaria de compartilhar uma questão minha particular também. Talvez nem todo mundo saiba, mas meu pai é japonês e minha mãe é coreana, e por questões históricas é, existiram muitas desavenças que continuam até hoje, mas é isso que você falou. Meu pai veio do Japão para cá, conheceu minha mãe aqui, minha mãe veio da Coreia para cá. Os dois se conheceram, não foi assim, japonês ou coreana, conheceram como pessoa. E os dois se apaixonaram. Então, assim, para mim isso é um grande exemplo de como realmente, não estou querendo aqui abafar nenhum fato histórico, que isso fique claro. O que aconteceu na história foi muito triste, mas, assim, os descendentes a gente não pode culpar os descendentes por tudo isso que aconteceu na história. Mas trazendo aqui o amor, né? O amor e você conhecer o outro. E realmente eu acho que isso é um grande aprendizado de conseguir ultrapassar o racismo que ainda existe. Com certeza.
Posso fazer também um comentário à parte? Claro. Ah, bom, eu nasci na Coreia, e também, tive um pouquinho tempo para estudar um pouco a história, sobre a Coreia, e realmente na época eu lembro que eu fiquei muito chocada com a história de quando a Coreia, a península foi atacada diversas vezes, que esteve em, poder de outros países e tudo mais. Então na época, como eu era pequena, eu estava super chocada e eu falei: "Nossa, japonês não, chinês não, 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 não", sabe. E, assim, hoje, eu tenho muitos amigos japoneses, tenho amigos chineses, enfim. Claro, amigos são amigos. Claro, eu não vou jamais esquecer a história da Coreia, né, sobre o domínio da China, do Japão, isso nunca. Mas eu não vou culpar os meus amigos hoje pelo que aconteceu no passado. Não, Exatamente. então acho que esse realmente essa frase que, da pessoa de Uganda, que o Maurício comentou agora, também vou anotar, pra eu não esquecer, que o mundo é dividido pela ignorância. Marcou muito. Bom, Bom, Serena, continuando com você também, você sendo responsável pela Comissão de Economia Criativa do IBREI, mudando agora completamente de assunto, como você vê as atividades futuras do nosso instituto? E justamente porque nós tivemos todo mundo teve as atividades canceladas, né, devido à pandemia. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é, Akemi, quando criamos a comissão, estávamos com tantas ideias, né, e projetos, tudo mais, e logo veio a pandemia e esfriou muito, né, porque tivemos que entrar em quarentena e com várias restrições, né, que continuam até hoje. E com o canal Asian TV, nós tivemos essa oportunidade de produzir o programa Business Connection by Ibrei, né, e estamos num momento em que temos que nos adaptar a esse novo normal, e não só isso, né, os nossos trabalhos também estão sofrendo mudanças, né. E hoje, a gente em casa, assiste muito, conteúdos pela TV ou pela própria plataforma, né, que existe hoje, pelo YouTube, a gente consegue ver que as tecnologias que hoje estão sendo nos apresentados, eles talvez já tenham sido inventados há muito tempo atrás, mas que só iriam ser aplicados, mais para frente. E com a pandemia nós estamos já vivenciando tudo isso mais rápido, né. E, por exemplo, hoje já estamos, assim, sendo muito normal, nós assistimos um show online, né. A tecnologia, claro, já permitia isso, mas como nós sempre preferimos assistir presencialmente, a procura não tinha tanta demanda. E hoje, com a pandemia, esse tipo de show já está sendo um sucesso, né. E também já estava crescendo o número de criadores de conteúdos digitais, mas com a pandemia esse crescimento foi muito mais alto, né, e todo tipo de indústria está aderindo a esse tipo de marketing para sobreviver nesse período. Eu acredito que a nossa comissão de economia criativa também vamos nos adequar e desenvolver os novos projetos para promover encontros virtuais, onde possamos compartilhar experiências e manter atualizado sobre novidades, para que quando nós voltarmos ao normal antigo, estamos bem, atualizados, né. E claro, no momento eu, por exemplo, vou me esforçar para produzir o programa do IBREI cada vez melhor, para levar mais informações aos nossos empresários, telespectadores e amigos.
Eu acredito que todo mundo está sentindo falta, né, dessas reuniões, a gente conseguir ter interação mesmo, porque nós, afinal de contas, somos seres humanos, precisamos disso. E como você bem falou, a tecnologia está aí, a nosso dispor para poder facilitar um pouquinho. Então, mesmo o nosso programa hoje, como seria muito mais gostoso se eu tivesse vocês aqui do meu lado e não falando com vocês aqui, olhando pelo computador, mas melhor assim do que nada, né? Então, por esse lado, a tecnologia está aqui favorecendo a gente, para depois que tudo isso passar, a gente possa voltar a fazer uma reunião em conjunto. Então... Olha, a gente consegue substituir reunião presencial pelo Zoom, pelo Google Meet, mas acho que o que a gente não consegue substituir é esse calor humano, um abraço, né? Esse abraço virtual não está resolvendo. Com certeza, mas é isso. A humanidade, o ser humano, esse amor, esse calor, isso tudo, mesmo que a tecnologia avance, os robôs realmente se desenvolvam muito mais, isso vai continuar sendo uma coisa somente nossa. E agora, infelizmente, a gente tem que finalizar, então eu gostaria que você, Maurício, presidente do IBREI, deixasse uma mensagem para os telespectadores do nosso programa, e convidando também os empresários, né, que têm interesse, a gente até comentou um pouquinho antes, mas eu gostaria que você desse a palavra final, por favor. Acho que aproveitando aí o contexto geral do que a gente falou, eu acho que eu deixaria a mensagem mais no sentido de um incentivo para que todos busquem se abrir para o mundo, né? Não só para o mercado global, mas para o mundo como um todo, inclusive como pessoas. Eu acho que você conhecer as diferentes culturas vai ser importante para o teu negócio, mas vai ser importante também para você. Isso faz você crescer enquanto ser humano também. Então, eu convido a todos para conhecer um pouco mais, aproveitar esse programa que está sendo brilhantemente produzido pelas nossas amigas que estão aqui, para conhecer um pouco mais dos países asiáticos, que entrem em contato conosco lá no Instituto, para conhecer mais sobre outras regiões do mundo, e que não tenham receio, que não tenham barreiras, porque no fundo o ser humano é ser humano no mundo inteiro, e o ser humano é um só, e dentro somos todos iguais, né? Fora as camadas externas aí de culturas, de línguas, de um pouquinho a forma de vestir, quando você vai olhar dentro, são as mesmas dores, os mesmos conflitos, os mesmos pontos de prazer, de alegria, e aí você vê que nós somos muito mais conectados do que a gente imagina. Acho que essa é a mensagem final eu gostaria de deixar. Lindas palavras, Maurício, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela presença, Maurício Prasaki e Serena Parque. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Nos vemos na próxima semana!